Quem não gostaria de entrar neste lago em um dia quente de verão, hã? Mergulhar na água refrescante e aproveitar a brisa. Nada melhor. Até que uma sombra escura passa por baixo da superfície. Pelo tamanho, você acha que deve ser uma folha, então não se importa. Até que sente uma mordida, bem no dedão do pé. Depois de sair da água, percebe que foi alvo de um ataque de um inseto aquático gigante. Pois é, você teve a infeliz chance de conhecer um pica-dedo, também conhecido de barata d'água. Não há maiores riscos com a mordida desse monstro, mas a experiência é desagradável. Como os insetos gigantes da água são encontrados em todo o mundo em habitats de água doce, essas picadas são mais comuns do que qualquer um de nós gostaria. Fique atento na próxima vez. Aqui está o que é preciso saber para identificá-los. A barata d'água cresce até 10 centímetros de comprimento. De acordo com o Livro dos Recordes, isso a torna o maior inseto aquático da Terra. Dizem que sua picada é uma das lesões mais dolorosas que um ser humano pode sofrer de insetos. Embora possa ser encontrada em todo o mundo, é especialmente comum na América do Norte. Ela se mistura à paisagem e seu corpo marrom escuro imita as folhas dos pântanos. Não é à toa que você não a percebeu. Ela é predadora por natureza. Geralmente busca pequenos peixes, girinos e outros insetos. Mas também é conhecida por derrubar presas maiores, como cobras e até tartarugas. Ainda bem que você é muito maior do que uma tartaruga. Em algumas espécies, a fêmea coloca os ovos nas costas do macho, que então os carrega para onde quer que vá. Por mais doce que isso pareça, a visão de um macho carregando seus ovos é infelizmente super desagradável, de causar arrepios. E o que é pior, apesar de ser chamada de inseto aquático, essa barata pode voar. Portanto, não fique atento apenas embaixo, porque ela pode vir do céu. Quando você recuperar o fôlego na praia, algo pousa em seu ombro. Rápido, acabe com isso! É uma mosca varejeira, um pequeno inseto que injeta seus ovos na carne de hospedeiros. A temperatura corporal deles cria o ambiente de incubação perfeito. Quando os ovos eclodem, as moscas começam suas vidas com a extenuante tarefa de comer até sair. Encantador! É mais provável que você as veja na América Central e do Sul, mas não é implausível um encontro com essas pequenas criaturas na Flórida também. O nome verme cabeça de martelo não lembra nada de bom. Parece um cruzamento impossível entre um tubarão e uma minhoca. Olhe bem, não está muito longe disso, né? Várias dessas estranhas criaturas foram vistas em toda a Geórgia. Elas fazem jus ao nome com uma cabeça distinta em forma de lua crescente. Bem, o que parece ser a cabeça delas, pois a boca, na verdade, fica na metade do corpo. A aparência é desanimadora por um motivo. Esses bebês são venenosos. Eles produzem tetrodotoxina, o mesmo veneno do baiacu. Os cientistas ainda não têm certeza de como usam a toxina, mas a melhor aposta é que é uma ferramenta para capturar presas, outros vermes. Também não sabemos o quanto isso prejudicaria um ser humano, mas os especialistas dizem para ficar longe, não importa como. Especialmente porque eles têm a capacidade espetacular de se restaurar a partir de seções cortadas do corpo, como o mito da hidra. As lagartas lonomias, também conhecidas como taturanas oblíquas, podem não parecer tão intimidantes quanto deveriam, mas têm venenos potentes. As larvas são cobertas de pequenas cerdas semelhantes a lanças que liberam uma toxina anticoagulante altamente venenosa. Portanto, ser picado por uma delas não é o ideal. Mas tudo fica ainda pior por se reunirem em grupos. Assim, é comum esbarrar acidentalmente em várias ao mesmo tempo. Em sua maioria, as pessoas que são picadas não sentem isso. Isso é bom, certo? Bem, não. Isso significa que elas não têm ideia do que está acontecendo quando os sintomas aparecem. Além disso, pode não ficar uma marca visível. Uma das coisas mais estranhas sobre essa lagarta é que ela é muito pequena em comparação com o dano que pode causar. Geralmente tem em torno de 5 centímetros. Ela é comumente encontrada nas florestas tropicais da América do Sul, inclusive no Uruguai, Argentina e Brasil. A lagarta é apenas no primeiro estágio de sua vida. Era assim que parecia quando bebê. Uma vez que atinge a idade adulta, assume uma forma totalmente diferente, como a mariposa gigante do bicho da seda. Mas não se engane pensando que é inofensiva só porque perdeu seus espinhos cruéis. Ainda é venenosa e agora pode voar.
Você pode se confortar em saber que ela vive apenas algumas semanas nessa forma, embora uma vez que passe pela metamorfose, não tenha mais boca para comer. A toxina da aranha teia de funil australiana pode eliminar um humano adulto em cerca de 15 minutos. É por isso que é amplamente considerada a aranha mais perigosa do mundo. Embora todas as espécies dela não sejam tão queridas, essa específica leva a fama. Ela é relativamente grande e agressiva, com presas voltadas para trás, capazes de perfurar até a unha humana. Os machos costumam vagar em áreas habitadas por humanos em busca de parceiras. Ou seja, cerca de 10 mil animaizinhos furiosos partirão em sua direção e perseguem qualquer intruso ao longo de mais de 4 campos de futebol de distância. Tomara que você tenha fôlego suficiente para correr mais rápido que elas. E existem também aquelas terríveis abelhas grandes. A vespa mandarina é a maior, com corpo quase do tamanho de um polegar e 20 vezes maior do que uma abelha comum. Esses insetos se alimentam de abelhas, vespas, louva-a-Deus e até de outras da mesma espécie. Podem alcançar uma velocidade de 40 km por hora quando estão perseguindo uma presa ou quando estão afugentando algum humano intruso. O ferrão delas é grande o suficiente para furar um macacão de apicultura. E há também casos em que essas vespas borrifam seu veneno dentro dos olhos dos intrusos. Bem, vamos parar um pouco de falar sobre monstros voadores e vamos partir para a praia. O problema é que um passeio tranquilo para contar conchinhas pode acabar em pesadelo se você pegar um caracol do cone por engano. Para caçar ou se defender, esse animal lança um veneno através da ponta da concha. Só uma gota dessa substância é suficiente para 10 adultos. Ah, e ainda não existe antídoto para esse veneno. Agora, a criatura marinha que tem o veneno mais forte do mundo é a vespa do mar. Essa criatura é bem grande, do tamanho do seu antebraço, sem contar seus longos tentáculos. Mesmo assim, ela pode passar despercebida pelos banhistas, pois é transparente. Essa água-viva captura sua presa com todos os seus tentáculos tóxicos, que têm veneno suficiente para matar 60 adultos. Ok, o mar não é mais seguro que o seu quintal. E quando for dar uma geral nele, cuidado para não encontrar uma aranha violinista. Ela não é tão grande, a adulta tem cerca de 2 centímetros, e esse é o problema. Você vê facilmente quando uma tarântula está se aproximando, e ela é inofensiva, mas no caso da violinista, só percebe quando já é tarde demais. A picada inicial não é muito dolorosa, algumas pessoas nem sabem que foram picadas, mas assim que a aranha enfia as presas em você, o veneno começa a agir silenciosamente. Nas 3 a 8 horas seguintes, o local da picada fica vermelho e inchado. Depois começa a queimar. E essa sensação se intensifica cada vez mais. Os efeitos geralmente passam após 5 dias, mas podem persistir por até 3 meses. Até os insetos mais comuns podem ser perigosos também, como aquela mosca que fica zumbindo no seu ouvido na cozinha. Você sabe por onde esse inseto irritante passa? Bem, antes de ficar voando dentro da sua casa, provavelmente pousou em algum lixão. Depois passou pelos banheiros públicos, andando sobre o chão, paredes e vasos sanitários. A mosca pode até ter feito uma paradinha em algum pasto, no zoológico, talvez. Esse inseto passa por todos os tipos de lugares imundos e agora está passeando em cima daquela linda tigela de frutas que você colocou sobre o balcão. E os micróbios que estavam nos lugares sujos em que ela passou e colocou na boca, agora estão em cima da sua comida. Se pensarmos muito sobre essa coisa de bactérias, até passamos mal. Então limpe tudo sempre e mantenha as moscas longe da sua casa. Agora dê uma olhadinha nesta joaninha que mora na sua casa. Ela pode ser uma impostora, sabia? A joaninha asiática multicolorida não é vermelha como as comuns, é mais amarelada. E se você ainda estiver em dúvida, é só conferir se ela tem uma marca parecida com a letra M na cabeça. Se tiver, não é uma inofensiva joaninha. As joaninhas asiáticas, como o nome já diz, vieram da Ásia e foram levadas para a América do Norte e para a Europa. O objetivo era acabar com os pulgões, mas o tiro saiu pela culatra. Grande novidade. E as próprias joaninhas se tornaram parasitas também. Há muitas delas e praticamente substituíram a joaninha comum. Além de morderem, produzem uma gosma amarela e fedorenta que pode manchar suas paredes ou qualquer outra superfície sobre a qual elas andem. A lagarta-aranha tem mais traços de aranha do que de lagarta. Todos esses tentáculos em forma de braço, nas laterais, são cobertos por pelos venenosos. Se tocar neles, você pode sentir dolorosas irritações de pele.
Se algum dia uma lagarta peludinha estiver rastejando sobre sua pele, não atire usando os dedos. Pegue uma pinça. Se mesmo assim ela espetar, coloque uma fita adesiva sobre o local e puxe para tirar todos os pelos. Não use o mesmo pedaço de fita 2 vezes, senão você pode acabar voltando com os pelos para sua pele. Lave a região com água e sabão e utilize uma pomada para aliviar a coceira, se for preciso. Se estiver na América do Norte, cuidado com o escorpião mais venenoso do continente. O escorpião de casca do Arizona viaja em grupos. Então, se vir um, saiba que os amigos estão escondidos ali perto. Ele tem uma excelente visão noturna, então consegue enxergá-lo mesmo quando você não o vê. E o mais assustador é que preferem ficar de cabeça para baixo. Assim, essa criaturinha pode se esconder bem debaixo da mesa, onde você está reunido com seus amigos. Uau! Todas as manhãs, 8,5 milhões de pessoas acordam na cidade de Nova York. Mas a Big Apple não pertence apenas aos humanos. Essa é a cidade das formigas. Existem 17 bilhões delas ali. Elas vivem em casas, se escondem na grama, rastejam sob o asfalto e sobem em árvores. Para cada nova-iorquino, há uma caixa de tênis cheia de formigas. As formigas urbanas têm mais sorte do que suas primas da floresta. Elas não precisam procurar comida. Milhões de pessoas deixam para trás toneladas de migalhas de cachorro-quente, fatias de pizza e gotas de café. Esses insetos só precisam esperar pela hora do almoço em um prédio de escritórios. Em seguida, se reúnem em torno de bancos, nas mesas do parque ou do café. Tem muita comida esperando por essas criaturinhas. Mais de 1 bilhão é a quantidade de formigas correndo pelas ruas e parques de Manhattan. E nesse oceano de insetos, os cientistas foram capazes de detectar criaturas marrom-avermelhadas minúsculas que não se encaixam em nenhuma das 13 mil espécies de formigas conhecidas pela ciência. São únicas e só vivem em Manhattan. Seu reino está entre as ruas 63 e 76. Os cientistas não sabem há quanto tempo as Manhattans estão evoluindo isoladamente. Elas chegaram aos Estados Unidos em navios da Europa e ficaram isoladas do restante da infraestrutura da cidade. Mas por que ir a outro lugar se há comida suficiente? As Manhattans adoram fast food, principalmente xarope de milho. Por causa dessa dieta, o corpo desses insetos tem um maior conteúdo de carbono. No entanto, isso não é um problema para as formigas. O carbono ajuda na adaptação ao clima quente e seco da selva de concreto. Cerca de 20% da cidade de Nova York é formado por parques e espaços verdes. Ratos de patas brancas vivem nesses lugares. Os cientistas descobriram que os ratos que vivem em Nova York evoluíram. Eles diferem de seus parentes de outras regiões e essas mudanças são genéticas. Foram causadas pela dieta dos roedores de patas brancas que se alimentam de restos de comida humana. Por exemplo, camundongos de Nova York precisam de fígados aumentados para processar os ácidos graxos das fast foods. O Central Park em Nova York tem quase o dobro do tamanho do Principado de Mônaco, e existe uma centopeia diferente que só é encontrada nessa área verde. A criatura é chamada de Hoffman's Dwarf Centipede, ou centopeia anã de Hoffman. Ela não cresce mais do que 1 centímetro. Ela vive em montes de plantas secas e se move sobre 41 pares de patas. Este crustáceo, medindo apenas um pouco mais de 8 milímetros, é chamado de isópode de socorro. É um dos animais mais raros do planeta. A criatura só pode ser encontrada em uma pequena fonte termal perto de Socorro, em Novo México. Esse isópode vive na água que tem uma temperatura de 32 graus Celsius e é coberta por uma camada de algas. Essas são as condições ideais para a criatura. Para chegar à caverna de Movile, você teria que descer 20 metros de rapel. Essa é a altura de um prédio de 4 andares. Depois disso, você precisaria rastejar por passagens estreitas e nadar ao longo de um canal com água fria. A luz do sol não pode entrar na caverna. O ar é envenenado por vapores de amônia e sulfeto de hidrogênio. Esse lugar extremo ficou isolado do mundo exterior por 5 milhões e meio de anos. Um ecossistema único se formou nessa atmosfera tóxica. De todos os animais que vivem lá, 33 espécies de centopeias, escorpiões, aranhas e sanguessugas não podem ser encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Essas criaturas são em sua maioria cegas e incolores. Bem, por que você precisaria de olhos e algum disfarce se vive na escuridão total? O carinha mais legal que vive lá é a centopeia venenosa. Os cientistas apelidaram esse animal de Rei da Caverna. Não cresce mais do que 5 centímetros, mas para esse mundo é um gigante. A salamandra cega se sentiria bem na companhia desses estranhos animais de Movile. Mas esses monstrinhos são separados pelo oceano e a milhares de quilômetros.
A caverna de Movile fica na Romênia, enquanto essas belezas moram somente no Texas. Sua casa é um corpo d'água subterrâneo na área de San Marcos. Essas salamandras chegam a ter 12 centímetros de comprimento. O nome deixa claro que esse animal é cego. Tem olhos, mas eles são praticamente inúteis. Isso não impede a salamandra de ser uma caçadora habilidosa de caramujos e camarões. Ela detecta outros animais ao sentir as ondas subaquáticas que eles criam enquanto se movem. O gato selvagem escocês vive no norte da Escócia. Esse animal é diferente dos gatos domésticos que adoram dormir no sofá. Ao contrário, esse é um grande caçador. Esse bichano é 25% maior do que um gato normal. É musculoso e tem patas compridas. A cauda do gato selvagem é rombuda e fofa, coberta por anéis pretos e com a ponta preta. O quokka é considerado o animal mais feliz do mundo. Basta olhar para o seu sorriso. Esse animal fofo parece estar sempre pronto para uma sessão de fotos. Quokkas são encontrados apenas na Austrália. Cerca de 10 mil desses animais vivem na ilha Rottnest e em vários outros locais. O sorriso fofo da criatura é um traço evolutivo. Uma boca aberta ajuda a respirar e regula sua temperatura corporal. A propósito, se você tentar alimentar um quokka, terá que pagar uma multa de mais de $200. Este bebê vai se sentir confortável mesmo se você o colocar em seu dedo mínimo. O animal vive apenas na ilha de Madagascar. Os cientistas encontraram apenas 2 répteis minúsculos, um macho e uma fêmea. Os pesquisadores chamaram esse nano camaleão de Bruchessia nana. É um mistério o motivo por que eles não crescem mais do que uma semente de girassol. O próximo animal da lista também vive apenas em Madagascar. O povo local chama essa criatura de ai-ai. Esse lêmure incomum passa a maior parte de sua vida nas árvores e leva um estilo de vida noturno. Isso pode explicar por que tem essa aparência cansada. Embora o ai-ai seja um lêmure, seus dentes são como os de um roedor. Suas garras se assemelham às garras da preguiça, e seu corpo se parece com o de um macaco. Os dedos das mãos e dos pés do animal são especialmente assustadores. Eles são longos e finos, com garras pontiagudas. Esta é uma girafa com a sua marca registrada, o pescoço comprido. Uma zebra está pastando nas proximidades. Listras pretas e brancas em seu corpo ajudam o animal a refletir a luz do sol durante o dia e a mantê-lo aquecido à noite. Mas e se você combinar esses 2 animais? Não há necessidade. A natureza fez esse trabalho por você. O okapi parece uma girafa com pescoço curto, corpo de cavalo e listras de zebra nas patas. O okapi tem uma língua comprida. Os machos têm pequenos chifres de girafa na cabeça. Você só pode encontrar esses animais incomuns na floresta tropical africana. Se decidir viajar pela África, também deve visitar as terras altas da Etiópia. É aí que você pode ver os geladas, macacos originais de lá. E não, eles não têm o mesmo nome do sorvete italiano, esse seria gelato. Não confunda, hein? Os machos parecem estrelas do rock dos anos 70. Eles são brilhantes e têm cabelos legais, mas não mexa com esses animais. Eles não são muito amigáveis. Os geladas passam a maior parte do tempo no solo, e o principal alimento da dieta deles é a grama que coletam durante o dia. Os cientistas acreditam que os geladas sejam os membros remanescentes de uma antiga gangue de criaturas que viveu há milhões de anos em vastos espaços da África do Sul à Índia. Agora, imagine pessoas do tamanho da Estátua da Liberdade morando perto de nós. Parece ficção científica, mas para o mundo animal isso é realidade.